Oi, galera. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre um problema grave que assola muitas pessoas no Brasil e no mundo: o Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença causada pela morte de células cerebrais. Ela se apresenta como demência ou perda de funções cognitivas, como memória, orientação, atenção e linguagem. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, a estimativa é de que no Brasil existam cerca de 1,2 milhões de casos, sendo que a maior parte deles ainda não foi diagnosticado. Isso ocorre porque, em muitos casos, a doença é confundida com uma condição dos idosos, relacionando com a idade e assim a suspeita de Alzheimer é descartada, dificultando o tratamento. A causa ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada, sendo a forma mais comum de demência neurodegenerativa. Mas existem sintomas. O primeiro sendo, o mais característico, é a perda de memória recente. Com a progressão da doença, vão aparecendo sintomas mais graves, como a perda de memória remota, ou seja, fatos mais antigos, bem como irritabilidade, falhas na linguagem e prejuízos na capacidade de se orientar no espaço e no tempo. Neurotransmissores. A acetilcolina é o principal neurotransmissor ligado à memória, logo se relaciona com a doença de Alzheimer. Na doença de Alzheimer, há uma marcada alteração no sistema colinérgico, principalmente com a diminuição da atividade da colina-acetiltransferase. Também estão diminuídas as atividades da percussora acetilcoenzima A, resultando em importante diminuição dos níveis de acetilcolina. A butilcolinesterase é uma enzima que, tal como a acetilcolinesterase, degrada a acetilcolina. No cérebro de indivíduos normais, ela é encontrada em baixos níveis de concentração. No entanto, está significativamente aumentada e intensamente distribuída nos cérebros das pessoas com a doença de Alzheimer. Bom, falando do diagnóstico, ele geralmente é dado de forma tardia, quando o paciente já se encontra em um estado demencial. O Alzheimer deve ser identificado na sua fase intermediária, chamada de comprometimento cognitivo leve, sendo decisivo para o diagnóstico nesse período para retardar a progressão da doença. A confirmação da doença só é identificada após a morte do paciente, através de um exame microscópico do tecido cerebral. Antes disso, esse exame não é recomendado por trazer riscos ao paciente. Exames de imagem como ressonância magnética do crânio devem ser realizados para excluir a possibilidade de outras doenças. Além disso, o exame de sangue também é fundamental para excluir possíveis causas secundárias. Vamos falar agora sobre o tratamento da doença de Alzheimer. Não há cura para o Alzheimer, mas atualmente há alguns medicamentos que estabilizam a doença, podem retardar o seu desenvolvimento em até 5 anos ou mais. Com isso, o paciente e seus familiares podem ter algum alívio em maior qualidade de vida. Em 2002, o Ministério da Saúde instituiu o Programa de Assistência aos Portadores da Doença de Alzheimer no SUS. Há 26 centros de referência em assistência à saúde do idoso no Brasil, sendo que eles oferecem diagnósticos, tratamento, acompanhamento do paciente e prestam atendimento tanto aos familiares quanto aos cuidadores.